Boa noite. A paz do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Então, vamos orar, queridos? Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por mais esse dia, Senhor. Nos apresentamos antes de qualquer coisa, Senhor. Nós te pedimos perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado, Senhor, que tenhamos cometido contra ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, de todos os nossos pecados e lava-nos com teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, Senhor. Em nome de Jesus. Apaga todas as nossas transgressões, Senhor, e alinha-nos a cada dia, Senhor, de acordo com o teu querer, com a tua palavra, em o nome de Jesus. Oh, Senhor, eu peço que o Senhor dê ordem aos seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar as nossas casas, a casa de cada irmão que está assistindo, Senhor, aqueles que ainda vão assistir, os irmãos que aqui estão, Senhor, aqueles que estão viajando, Senhor, que os teus anjos acampem ao redor de cada um de nós e livra-nos de todo mal. Oh, ribalarás turi malarai este rebendas. Raste roubanasti andalai ederemas. Oh, Senhor, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque aquele que está no mundo já foi julgado e já foi condenado, em nome de Jesus. Senhor, que unja as nossas mãos, Senhor, unja a nossa mente, consciente, subconsciente e inconsciente, Senhor, seja ligado ao teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, Senhor. Senhor, declaramos o governo e o domínio, Senhor, e a direção desse encontro, deste culto, ao Espírito Santo de Deus. E, Senhor, e nos ajude cada dia mais, Senhor, e limpar os nossos ouvidos para te ouvir com os ouvidos da alma, do coração, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos o entendimento, o discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Peço também, Senhor, e apresento todos os pedidos de oração que os nossos irmãos estão, durante a semana, fizeram pedidos, os pedidos de intercessão, pedidos de socorro dos teus filhos, Senhor. Guarda, guia e nos proteja, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção de poder e autoridade, que haja, Senhor, sinais, curas, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome. Sitia toda a América do Sul, Senhor, América Central, América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, Senhor, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa, Senhor. Sitia com o exército do Deus vivo, Senhor, e apaga, Senhor, todas as transgressões e leve cativo para o abismo todo espírito contrário à palavra do Senhor. Senhor, os locais onde estão em grande sofrimento, Senhor, traz o refrigério, Senhor. Aonde, Senhor, como na Austrália e em outros pontos no planeta, Senhor, que estão pegando fogo nas suas florestas, Senhor, manda chuva, Senhor. Manda nuvens carregadas de chuva, Senhor. Por amor do teu nome, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelas tuas ricas bênçãos. Te agradecemos por esta chuva abençoada que chegou ao Rio Grande do Sul, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, rimbalarás, turimarai, enderemas. Ah, Senhor, assim como a chuva serôdia, Senhor, assim como as chuvas temporãs, Senhor, que elas vêm, Senhor, vêm e elas trazem bênçãos especiais, Senhor, em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, toda a plantação desta terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Bom é louvar ao Senhor. Bom é adorar ao Senhor, é orar ao Senhor. Enquanto nós estávamos orando e adorando ao Senhor, de novo, eu tive a mesma visão, Francine. Eu vi o Davi em um lugar muito alto, como se fosse numa montanha, algo assim, e ele tocando, as notas, elas iam para vários lugares. Eu vi ele louvando com a boca, assim. Então eu creio que é uma gaita, alguma coisa assim. E eu pensei, nossa Senhor. E aí ia muito longe, e assim. Sabe quando o louvor santo
era interessante isso, muito interessante. Eu acho que isso vai acontecer lá pelo lugar onde vocês vão. Né? Porque eu vi lugar muito alto e no alto. E as notas, o que era louvado, o vento ia levando para vários lugares. E falo isso e enxergo isso, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aliás, foi dia 7. Dia 7 de janeiro eu estava lendo a Bíblia, né? Não que a gente não tenha que ler todo dia, tá? Mas é que essa palavra me chamou, esse entendimento me chamou a atenção. Eu estava lendo quando Jesus está junto com os apóstolos, os discípulos, ele pergunta: o que dizem que eu sou? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, mas Pedro diz assim: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Né? Então essa passagem eu sempre achei muito tremendo, e Jesus diz para ele, né, muito bem, né, sobre esta palavra edificarei a minha igreja, né, sobre essa rocha. Muito bem, Pedro, né? E aí e sempre ficava, eu já tinha ouvido algumas vezes, algumas religiões dizem que Pedro foi o primeiro papa, né? E não tem nada a ver com isso não tem nada a ver, né? E eu fiquei pensando, o que será que Jesus disse, né? Estava dizendo quando ele disse: muito bem, Pedro, aquilo que tu falaste foi revelado por meu Pai, por Deus que revelou a ele, né? Que Jesus era o Filho de Deus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então não era sobre o nome de Pedro, que por acaso significa pedra, né? Mas era sobre a revelação de quem ele era, que o Senhor edificaria a sua igreja. Ele é o Filho do Deus vivo, né? Então, eu achei muito interessante, eu sempre li muito, a gente lê muito essas passagens, né? E sempre ficava pensando, mas eu acho que Jesus não estava falando de Pedro. Não que Pedro não foi um grande apóstolo, não. Mas eu cria, né, que tinha algo a mais. E sabe quando você vai lendo vários textos lá pela Santa, aquilo faz assim, salta, né? Derrama. E eu entendi que Jesus falava que sobre aquela palavra, qual é a palavra? Sobre a revelação de que ele era o Filho de Deus, e em cima dessa verdade ele edificaria a sua igreja. Então é uma igreja com poder, né? Glória a Deus. E a gente dá uma... a gente dá uma olhadinha lá em Isaías 61. Olha o que diz lá em Isaías 61. São características da edificação dessa igreja que o Senhor fala. Quando ele diz assim, ó, aqui nessa minha Bíblia aqui tem um título que diz assim: o ano da bondade do Senhor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas.
mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça, e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém, queridos? No 62 diz, por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efzibá e a sua terra Beulá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, e os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo, pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo dele comerão, e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas delas beberão, nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, prepare o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Oh, glória! Glória a Deus, porque esta palavra fala do povo hebreu, dos judeus, e fala dos gentios. Fala da Jerusalém terrestre e da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. Não é verdade, amados? Então isso é muito tremendo quando tu fica olhando. Nossa, Jesus estava falando disso aqui quando disse: e nessa pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Então eu muito me alegro quando fico lendo e parece assim que aquilo a palavra do Senhor ela gera vida e alegria,
né? E ela renova as nossas forças, renova os nossos ossos, né? Traz vida àquele que não tem vida, traz alegria àquele que está triste, renova as forças, mata a sede daquele que está sedento, né? E mata a fome daquele que está faminto, né? Pela palavra do Senhor, pela água viva, né? Rios de águas vivas, o Senhor ele é a água viva que desceu dos céus, ele é o pão vivo, né? Todo aquele que comer de qualquer pão terá fome, aquele que tomar qualquer água continuará com sede, mas aquele que beber da água do Senhor e do pão vivo que desceu do céu não terá fome e jamais terá sede. Porque é muito interessante ter sede, não sei se alguém já passou sede alguma vez, né? Ter muita sede e tu ficar olhando assim, louco para tomar uma água. Não importa a cor da água, mas o teu organismo é sedento, a tua língua fica seca, ela fica, como se diz, como se ela dobrasse de tamanho, sedenta por água. Isso é muito interessante, né? Mas mesmo que a gente tomar uma água suja, a gente continuará com sede, ainda pode ficar doente, né? Mas ele não. Tu toma da água verdadeira, água viva, nós matamos a nossa sede, saciamos, significa que sempre que tivermos necessidade, sede, nós estaremos saciados nele, né? Nele, na sua palavra, através do seu espírito. É muito tremendo isso. Essa semana, ontem ainda, estava ouvindo uns testemunhos de sobreviventes de Auschwitz. E me chamou muita atenção o que um senhorzinho falou. Achei muito tremendo. A repórter perguntou para ele, mas o senhor agora, depois que passou todas essas atrocidades, como é que é a sua vida? O que o senhor pensa? Ah, eu sou muito feliz. Eu sou realizado, ele disse. E eu fiquei ouvindo, né? Aí ele disse assim, porque eu acordo pela manhã, eu durmo numa cama limpinha, com lençóis cheirosos, com travesseiro fofo, né? Levanto pela manhã e tomo um banho bem fumegante, ele disse, né? O tempo que eu quiser, posso trocar as roupas quantas vezes forem necessária ou quantas eu quiser. E eu fiquei pensando, a gente não tem noção do que isso significa, né? Mas aí ele disse que quando eles foram libertos, ele pesava acho que 40 e poucos quilos, ou 30 e poucos quilos, e tinham muita fome. Aí, como ele disse, o corpo deles era cheio de feridas, de furúnculos, de piolhos, de percevejos e sarna. Então, tu imagina que condições, né? Isso me lembra um pouco de Jó, né? Que precisava lá se esfregar. Aí tu imagina que coisa terrível isso. E então hoje, disso tudo, você ser grato por aquilo que normalmente, diariamente, a gente nem dá bola, né? A gente nem dá bola. Ainda até reclama às vezes, não. Hoje eu não consegui dormir direito, não. Então eu fiquei pensando, puxa, quem passou situações muito difíceis, normalmente tem um olhar diferenciado, né? Para as coisas diárias hoje. Normalmente não, como é que se diz? Não reclama muito das situações, né? Vai levando a vida, vai sorrindo nas dificuldades, não para no meio do caminho, né? Porque nós não podemos parar no meio do caminho. Porque se a gente parar no meio do caminho, a gente corre o risco de ser atropelado, né? Então nós temos sempre que seguir o caminho, que é Jesus, né? Seguir a Jesus, porque ele é o caminho. E é através dele, porque ele é a porta que leva à vida eterna. Então, amados, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? E isso me tocou muito. Daí fiquei pensando nas características da igreja do Senhor. A rocha que Jesus disse, sob esta rocha edificarei a minha igreja. E Mateus 24, para mim, é como se fosse a constituição, uma constituição de todo o Antigo, todos os livros bíblicos, né? Eles são muito tremendos. Antigo Testamento, tudo, os 10 mandamentos, mas
Mateus lá, desculpa, não é Mateus 24, é o Sermão da Montanha. Ali para mim a gente seguindo aquilo ali, a gente vai estar no caminho. Nós não vamos nos desviar do caminho. Porque é simples, amados. São palavras simples, são cuidados simples, não é nenhum cuidado, não é nada assim é difícil demais para fazermos, não. É simples, muito simples. Não é verdade? Dá ao que tem fome, dá ao que tem sede, alcançar aos pobres, né? E quando aquela palavra que diz assim, aquele que empresta aos pobres, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Imagina que coisa mais grandiosa, como que nós podemos emprestar a Deus, né? Imagina, eu acho isso muito extraordinário. E uma das coisas, como eu já falei outro dia, que o Senhor estava tocando ao meu coração, era de não esquecermos das nossas ofertas para os órfãos e as viúvas, né? E a gente corre o risco muitas vezes de esquecermos, né? E daí fiquei pensando, puxa, quem são os nossos órfãos? Quem são as nossas viúvas, né? Quais que estão mais perto de nós? E a gente tem realmente, a gente pede ao Senhor e aí a gente vê que realmente tem muita gente da qual a gente pode alcançar e cumprir esta palavra. Amém? E aqui no sul nós estamos com muito calor, né? Muito calor. Acho que não só aqui, né? Mas já há alguns dias que não chovia muito. E eu estava orando e disse assim, Senhor, manda chuva, Senhor. Já te agradeço por essa chuva, porque todos os dias eu molho as plantas, mas não passa. A gente olha no barranco assim, não passou isso aqui, né? As plantas, está tudo muito seco. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é que envia a chuva. Chove num lugar e no outro não chove. E é muito interessante, é como se fosse, vamos dizer, a divisa física de uma cidade ou de um bairro. Às vezes até de vizinhos. Chove num lado e não chove no outro. Eu lembrei de um episódio quando nós estávamos construindo aqui embaixo e estavam colocando, acho que iam colocar o reboco. Estavam colocando o reboco. E aí o pedreiro disse assim, meu Deus, olha só, ficou tudo preto, ficou horrível. Eu pensei, meu Deus, vai dar um temporal. E disse, e agora o que nós vamos fazer? Quem sabe a gente bota um tapa com lona preta? Aí eu disse assim, não se preocupa, vai chover ao redor, mas aqui não vai chover, no reboco da nossa casa não vai chover. O que aconteceu? Choveu em volta, mas choveu mesmo. E aqui não choveu. Glória a Deus. Isso parece uma bobagem, né? Mas não é uma bobagem. E inclusive o pedreiro ficou assim, nossa, mas isso é, como é que se diz? Que oração forte, né? Ou dizem assim, o teu santo é forte. Ah, é mesmo, né? Ele tem todo o poder, ele é o verdadeiro santo. Então é muito interessante que a gente fala, em parte falamos e em parte profetizamos. Tanto a gente fala as coisas que a gente pensa, às vezes a gente diz alguma coisa que a gente gostaria e amados, que saia da nossa boca palavras de bênção, palavras de vida, né? E quis Deus mostrar para aqueles pedreiros que no nome de Jesus, assim como eu pedi, não vai chover. Vai chover em volta porque precisávamos de chuva, mas aqui não vai chover. E realmente choveu em toda a volta e aqui não choveu. E isso é tão impressionante porque subindo a lomba caiu água, bastante chuva. Mas naquele momento não podia chover porque senão o reboco, tudo, ia tudo, como se diz, ia tudo, íamos perder, ia estragar, não é verdade? Então, queridos, toda a autoridade nos foi dada em nome de Jesus. O mesmo Deus que permite que não chova ou que chova, ele também tem todo o poder sobre todas as coisas. Só não existe maiores manifestações, porque muitas vezes a gente crê, isso aqui só, né? Ou só crê vendo. Se Deus quiser ele faz, né? Mas ele não anda querendo, né?
Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que trazer vida, profetizar, declarar. É claro que nós vamos profetizar bobagem, né? Não vamos profetizar morte, vamos profetizar vida. Vida é o quê? É bênção. É bênção, não é maldição, não é, como se diz, contenda. É palavras de vida, palavras de bênção, palavras que vão nos fortalecer, palavras que vão nos alegrar, né? Que toda a Bíblia, ela sempre nos alegra. Quando tu começa a ler a palavra do Senhor, tu sente no teu coração, é interessante, porque nas tábuas do nosso coração estão gravadas a palavra do Senhor. E à medida que a gente lê, que a gente busca, não importa quantas vezes, é como se ela saltasse de alegria, é como se ela vibrasse de alegria nos nossos corações. Eu, pelo menos, sinto isso, não sei se vocês sentem isso. Cada um tem um sentir diferente, mas comigo é como se começasse a pular assim, e eu sinto uma alegria, sabe? Tanto que anotei correndo aquilo que o Senhor estava me mostrando, porque a gente se alegra quando o Senhor nos dá umas revelações, às vezes elas são tão pequenininhas, né? Às vezes aquilo é novo para ti, mas para outros aí aquilo isso aí já é velho. Tu que não sabia, eu que não sabia, não é verdade? Mas nos alegramos em tudo, amados. Em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo. E o que eu falei para a Francine há pouco é muito interessante, que faz já alguns dias. E quando o Senhor começa a me colocar pessoas na cabeça, e o fulano, e o ciclano, não é verdade? É impressionante, é impressionante. Sempre aquela pessoa está precisando de alguma coisa, de alguma oração, de alguma coisa. E é muito interessante isso, porque esse é o jeito que o Senhor sinaliza as pessoas para orar por elas, né? E muito interessante que eu estava orando, pensando, lendo a Bíblia, e eu enxergava o Davi no alto, mas muito alto. E ele louvava o Senhor assim. Eu enxergava aquelas notas musicais indo, né? Mas não entendia muito bem. Pensei, será que ele está tocando? Se ele toca uma gaitinha de boca, né? E eu agora, quando estávamos louvando, e vi isso mais forte ainda, muito nítido, né? Então, Deus é bom. E como ele também é um adorador, né? Assim como Davi. Então, certamente o Senhor ele terá algum tipo de experiência muito extraordinária com o Senhor. Amém, queridos? Eu lembro que uma vez o Senhor nos deu uma revelação e a gente foi em 5 portas espirituais no Rio Grande do Sul. E nós fomos em uma muito interessante, que era um local que naquele lugar se tinha vista para toda uma parte muito importante de toda a América, na América do Sul. Então a gente louvou ao Senhor naquele lugar. E o Senhor disse que acrescentaria mais uma pessoa junto conosco naquele lugar. Nossa, mas quem? A gente nem sabia, né? E realmente, o Senhor fez tudo muito perfeito. Agora tem que ter coragem, né? O Senhor diz, vai, você vai. Tu tem que saber verdadeiramente quem está falando contigo, saber que esse é Deus mesmo, que esse é o Espírito Santo. E foi realmente, nós fomos para aquele lugar, que foi em Santa Teresa, no Uruguai, no Forte Santa Teresa, no Uruguai. E ali foi muito interessante, que ali nos encontramos com uma pessoa e louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, e aquilo fazia isso assim, ó. A gente sabia, isso deu várias revelações sobre a América do Sul aqui. Mas, amados, é muito lindo, queridos, é ver o manifestar da graça do Senhor. Eu tenho visto isso diariamente no meu trabalho, né, com os pequenininhos, tenho visto com colegas, tenho visto com os irmãos, né, e a gente se alegra muito, né. Então, hoje a Michele chamou o nosso encontro com algo especial, que seria uma vigília do seu aniversário. Ela faz aniversário dia 13, não dia 10, né? Mas como a Helena está aí, vai viajar, então ela chamou uma vigília. Isso é muito legal quando a gente faz uma vigília no nosso aniversário, né?
E eu lembro que a gente, há muitos anos, fazia vigília no teu aniversário, né? Ainda não tínhamos construído aqui, a gente ficava sentado aqui fora, embaixo das árvores, e passava a noite, né? Orando ao Senhor, adorando, louvando ao Senhor. E isso agrada ao Senhor, não apenas porque é o nosso aniversário. Agrada ao Senhor louvar a Ele, orar ao Senhor qualquer dia, qualquer horário, né? Qualquer momento que nós dedicamos a Ele, Ele recebe. Amém? O Senhor sempre recebe. É claro que Ele não vai receber se você está falando um monte de bobagem, né? Aí Ele não recebe. Eu sempre digo, o louvor, amados, a palavra do Senhor diz que, acho que é no Salmo 140, 150, acho que diz que enquanto louvamos, os príncipes são presos com grilhões. Que príncipes? Principados e potestades, né? Então, um louvor santo, né? Santo. Né? Não é louvar a Deus, simplesmente cantar com o coração todo cheio de mágoa, cheio de pecado, né? E uma vida totalmente errada. Então, diante do Senhor, quando nós vamos à presença do Senhor, nós temos que orar pedindo perdão todos os dias, porque nós pecamos diariamente. É impossível não pecar, né? Porque vivemos no mundo, ainda estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno, e os resquícios do mundo muitas vezes nos tocam, né? Salmo 149, isso. Eu não lembrava se era 149 ou 150. 149, amados, que diz que louvor. Eu lembro que o pastor João Carlos dizia assim, que o mundo diz que quem canta, seus males espanta. Então imagina cantar nas línguas celestiais. Né? Que há poder nas orações, queridos. Muito, muito. E agora, finalzinho, antes do pessoal chegar, eu disse, Senhor, me dá uma palavra. Que o Senhor vai falando durante a semana contigo sobre várias coisas, né? E aí, achei uma graça, né? A palavra que veio foi, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Glória. Né? Eu fazia, finalzinho da tarde, eu falei, Senhor, já te agradeço por essa chuva, né? Que já refrescou, mas ainda não tinha chegado a chuva. Porque vários dias ficou escuro, choveu lá não sei aonde, mas aqui não choveu. Né? E aí eu disse, Senhor, me dá uma palavra. Essa é a palavra, amados. Então, como lemos antes no Salmo 61, depois no 62, diz o quê? Que nós temos que clamar a Ele até receber a sua bênção, até ver o Senhor vir em nosso auxílio. Em nome de Jesus. Amém, amados? Tem vários pedidos de oração aqui, nós já oramos já no princípio, para que o Senhor... aqui alguém pergunta como é que está a irmã Mariazinha, ela está muito bem, graças a Deus, cada dia melhor, né? E, como dizia o vovô, melhor e mais bonita. Ai, glória a Deus. Mito, tem alguma coisa para falar? Então vem. Já agradeço aos irmãos que estão mandando parabéns ali. Semana passada, que dia foi? Foi sábado, eu acho. Que eu fui comprar os limões que tu pediu. Foi sábado. Acho que foi sábado, sim. Eu saí, ou foi um dia de semana de noite, foi um dia de semana de noite. Eu cheguei em casa tão cansada. Professora em fim de ano, tá arrebentada. E nós não fechamos a escola ainda, então a gente está trabalhando. Aí, a mãe pediu para comprar, não tinha limão em casa e precisava para fazer um negócio que a mãe estava fazendo para mim, que é uma coisa estranha lá. Como é que é o nome daquilo? Humus de beterraba, irmãos. Eu detesto beterraba, mas o troço fica bom. Mas tem que ter limão. E aí a mãe disse, vai lá e busca limão. Eu, tá louca de cansado. Entrei no carro assim, com aquela vontade de buscar limão, né? Aí fui numa feirinha aqui perto, né? Uma fruteira aqui perto de casa, fechada. Mas aí antes de chegar, a nossa casa é no fim, é um morro, irmãos. Então, no fim, aqui é a nossa casa. Aí tem que subir para chegar lá na avenida. Aí no que eu subi, aí vai entrar na avenida
E eu ouvi um barulho, assim. Eu, que barulho estranho. Eu olhei no retrovisor para ver, não vi nada. Ah, segui reto. Aí quando eu cheguei na outra avenida, que é a que leva para os bairros aqui até o centro, até fora da cidade, um cara para do meu lado, estava esperando a minha vez para passar, e o cara grita assim, ó, tu perdeu a tua calota. Eu, puxa, perdi a calota. Mas assim, ó, foi um pouco antes da parada. Volta lá que tu vai conseguir pegar. Aí eu pensei, agora saiu minha calota, guarda minha calota, Jesus, guarda minha calota. Não deixa aquilo, porque uma vez um carro perdeu a calota na BR-116, e aquela calota voou com tudo em direção ao meu carro, e o carro passou por cima, e explodiu tudo, né? E eu disse assim, ai, ai, ai. E aí eu disse, ai, é minha calota. Eu guardo minha calota, não deixa o carro passar por cima. Aí entrei na avenida principal, passei na frente da fruteira fechada, estava em recesso de ano novo, né? Sai agora. Aí eu vou num outro mercado, mais adiante, tinha uns limão tão vigarista, mas assim, uns limões muito vigarista. Umas porcarias e caríssimo. Aí eu peguei e comprei só 3, que era o que dava para salvar. E eu pensei, meu Deus, esses limões custaram, além de ser uma porcaria, custaram caro, né? E continuei orando, minha calota, guarda minha calota. Aí quando eu entrei, voltei para aquela avenida ali, e no que eu olhei assim, tinha uma calota, quando juntava, porque é uma avenida assim, tem um canteiro no meio, irmãos, tá? Uma pista vem e outra vai, tem um canteiro no meio. Só que esse canteiro é só umas 3 quadras, depois e junta. E quando faz essa junção ali, que era perto da parada, tava uma calota toda explodida. Eu disse, ai, não acredito. Aí dei a volta, tem uma praça ali, dei a volta, estacionei o carro, fui ver a tal da calota. Olhei, não era a calota do meu carro, que é a original. Olhei assim, não pode, será que eles tinham uma calota diferente que eu não reparei? Peguei a calota, tirei, larguei no mato, comecei que tinha o canteiro esse, estava com o mato tomado, larguei no cantinho e fui caminhando. Jesus, cadê minha calota? Cadê minha calota? Abre meus olhos, quero chegar a calota. E eu olhava assim para tudo que é lado, disse, meu Deus, eu dei 1,5 quadra, e o cara que me avisou disse, era um pouquinho antes da parada. Se eu andei 1 quadra da parada, mas não vi até o da calota. Aí voltei, peguei aquela calota lá que eu tinha achado, olhei assim, não era, não tinha nada a ver com o carro. Botei lá num cantinho, e entrei no carro e falei assim, Jesus, o negócio é o seguinte, hoje mesmo eu devolvi meu dízimo. E isso aí é devorador. Eu não quero comprar calota de novo, quero comprar calota nova. E, Senhor, aquela vez que a Liane e o Celso perderam a calota, o Senhor fez eles acharem, e inteira. Eu quero a minha calota. E eu fiquei assim que nem a criança birrenta. Mas eu me senti a própria criança que fica, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Era eu, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. E ali eu peguei assim, não aceito isso, Senhor, eu quero a minha calota de volta. O Senhor fez para eles, e o vovô dizia, se faz para um, tem que fazer para outro também, faz prova. E eu quero essa calota, Senhor. Aí dei a volta na praça, entrei naquela avenida, e fui devagarzinho, olhando e procurando. No que eu tô indo bem devagarinho, assim, quase chegando na nossa rua aqui, eu tô passando e um cara subia e dá um grito. E eu olhei assim, entrei no meio do canteiro, que tem um desvio, e parei ali naquele desvio e fiquei olhando no retrovisor. Será que o cara me chamou? Aí o cara olhou assim, perdeu a calota? E eu só botei a mão assim pra fora e fiz assim, eu achei tua calota e guardei ela pra ti. Bah, que de Deus, né? Porque ali eu ia ter que trocar as 4 calotas. E aí o cara que juntou pra mim, ele disse assim, olha, eu guardei porque quando passou aqui na frente, eu olhei a minha cliente. Ele vende carvão e água mineral ali em cima. Olha a minha cliente, ela caiu a calota do carro dela. E eu não sou cliente dele. Ele achou que eu era cliente. Aí ele juntou, disse, vou juntar ali pra ela. Foi lá e juntou e guardou. Só que se ele fosse esperar a cliente aparecer lá, ele nunca ia ver. Irmãos, quando eu cheguei ali, ele tinha fechado já o negócio. Bem na hora que eu passei, ele estava chaveando a porta e viu o carro e viu que eu estava devagar. E perguntou da calota. Eu estava naquele caminho ali, eu estava dizendo, Senhor, minha calota, Jesus, ó minha calota. Ô Senhor, que isso? E o cara me chamou. Eu disse, bah, que resposta rápida de oração essa, hein? Aí a minha irmã disse, né, que provavelmente foi porque eu incomodei tanto Jesus, que ele disse, tá, pega essa calota de uma vez e para de me incomodar. Mas assim, na verdade, irmãos, pode ser um testemunho assim, tão simples, né? Mas não é. Para mim é um testemunho de cuidado de pai.
Cuidado de Deus. Então, não existe testemunho pequeno. Todo testemunho é maravilhoso para quem vive, né? E o meu foi maravilhoso. Glória a Deus. Tô com a calata. Parece uma bobagem, né? Mas é nas pequenas coisas que a gente começa a ver o agir de Deus. Como é que tu vai pedir por uma coisa grande, né? Vamos dizer assim, que um morto ressuscite, se tu não viu uma coisa pequena, não é verdade? Eu sempre tenho que ter muita fé, mas muita fé. Muita fé. É claro que fé é um dom de Deus, né? Não é uma fé humana, mas a gente vai colocando em prática, vai colocando em prática. Também lembro, alguns anos atrás, a Michelle me deu uma lista desse tamanho de coisa que era para mim comprar. E eu não me lembro se tu me deu R$ 20 ou R$ 15, sei que era uma piada, né? Aí me deu uma lista desse tamanho, eu olhei assim, tá doida, né? Eu disse assim, como é que eu vou comprar com isso? Mas fui no mercado, né? Vamos no mercado. Aí eu olhei, eu não sei o que tinha acontecido aquele dia, tinha uns preços muito baixos. Sabe, às vezes eles fazem aquelas ofertas de horas que eu quase nunca vê, né? Mas deu coincidência. Aí eu disse para ela, você não vai acreditar, mas eu consegui trazer tudo que tu botou na lista com aqueles 15 ou R$ 20 de alguns anos atrás, né? Então é muito engraçado. Aí a gente fica impressionado, porque tu sabe que o preço das coisas, qual que é, né? Mas consegui trazer tudo da lista. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi, que o dinheiro, ele não sabe o valor que ele tem. Exatamente, ele não. Então é muito interessante, uma coisa que eu aprendi, uma época eu botava um tanque de gasolina por semana. Mas estava ficando caro. Então um dia eu disse assim, senhor, não está certo isso. É muito dinheiro. Né? Aí eu pensei, me lembrei. Passei a colocar R$ 150, que não era o valor de um tanque cheio. Mas sempre orando. E os R$ 150 tinha o mesmo efeito do tanque cheio. Até fazia mais ainda, né? Porque eu saía do hospital, ainda ia até lá no bairro, na Jardim Botânico, fazia os curativos lá na vovó e voltava ainda. E depois ainda, às vezes, ia 2 vezes a Porto Alegre durante a semana. Então, por quê? É pela fé. É claro que sempre orando, né? Sempre orando. Então, tudo nós precisamos orar com fé. Em nome de Jesus. Tudo. Sobre todas as coisas. Não pense que você consegue passar um dia numa boa sem orar, sem oração. Lá pelas tantas tu te dá conta que, nossa, mas o que é isso hoje? Esse dia tá difícil. Aí tu vai lembrar que você não orou. Ou orou pouco, ou esqueceu, né? E é isso, e é exatamente assim. Esses tempos eu pensei, Senhor, o que é isso? Eu esqueci de orar? O que está acontecendo? Aí eu lembrei que eu fiquei pensando em orar sobre o meu trabalho e fiquei orando, fiz a oração, eu sempre oro pelo meu trabalho, depois oro por cada um dos irmãos. E eu fiquei daí pensando nos irmãos e pensando e orei e esqueci. E faz diferença. Faz muita diferença. Então eu sempre peço, Senhor, não me deixa esquecer de orar. Bom, queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi que Ele é a pedra angular. Os ensinamentos de Jesus é a estrutura, é a base, é o alicerce da nossa vida. É o alicerce da igreja do Senhor, a igreja de Jesus. Sobre essa palavra, sobre a pessoa de Jesus, sobre o que representa que o Jesus Cristo de Nazaré esse é o fundamento da igreja, da palavra do Senhor, das nossas vidas. Nisso nós precisamos, amados, nos firmar e sermos, como se diz, que nem um cimento, ser selado, né? Plantado, enxertados na oliveira verdadeira. Então essa palavra que eu falei está lá em Mateus 16, 13, que fala da confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista,
outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que significa? Que ele, Pedro, recebeu também a autoridade nesta revelação, e ele creu, né? Ele creu, porque ele podia entender e não crer, ou não falar, né? Então, amados, isso, e essas mesmas bênçãos, essa mesma palavra que o Senhor disse para Pedro, ele diz para nós também. Então a gente precisa dar uma olhadinha fazer uma, como é que se diz, uma fiscalização nas nossas bases, nas nossas pedras de alicerce da nossa fé, da nossa vida espiritual, do nosso dia a dia, de como é que está. Tá tendo uns buraquinhos lá, o cimento tá descolado, tá caindo, né? Os bichinhos fizeram lá uns buracos, fizeram uns ninhos lá. Então a gente tem que dar uma olhada, amados. E muitas vezes, se as pedras dos alicerces, tem muita pedra às vezes, amados, que não é pedra de alicerce. Parece, mas não é. Ela tem até aparência, mas é aquelas pedras de areia que bateu uma chuva, aquilo desmanchou e abala a estrutura. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que nós precisamos seguirmos a revelação de que a igreja do Senhor, ela é baseada na promessa de Deus lá no Jardim do Éden, que mandaria o seu Filho Jesus, né, que morreria por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitaria. E ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. E o sacrifício foi uma única vez. Uma única vez. E o sangue dele é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amados, pense sobre isso. Como dizia o vovô, fique lá fazendo lá o que há. Fique ruminando isso e pergunte ao Senhor o que essa palavra tem para mim, o que eu tenho com essa palavra, né? Aonde eu aplico esta palavra na minha vida? Como é que está a minha estrutura? Porque as promessas do Senhor, a gente olha o que nós lemos em Isaías 61 e 62, aquilo ali mostra a grandeza da revelação de Jesus, de Deus. Amém? Amém, queridos? Então tá. Então vamos orar, amados. Vamos orar? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, em cima da tua palavra, Senhor, nós queremos edificar a nossa vida na fé, Senhor, porque tu és, Senhor, tu é o alicerce da nossa fé, tu é o alicerce, Senhor, do evangelho, do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, nós cremos, Senhor, no poder e da obra da cruz. Nós cremos que diante do teu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor. Senhor, nós confessamos e declaramos que tu és o Senhor
absoluto da nossa vida. Tu és Senhor absoluto da nossa família. Tu és Senhor absoluto do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, Senhor. Tu és Senhor absoluto, Tu vives e reina de eternidade a eternidade, Senhor. Oh, ralarasturi, balarai, ederemas. Ah, Senhor, acampa Teus anjos, Senhor. Toma enérgicas providências em favor do Teu povo, Senhor. Há muitos, Senhor, sofrendo em vários cantos deste planeta, Senhor. Há muitos, Senhor, famintos, Senhor, com fome de comida, e outros têm fome espiritual, Senhor. Há muitos enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, que sejam curados, Senhor, que haja uma visitação sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim como Tu mandava, Senhor, que Elias fosse alimentado por corvos, Senhor. Manda Teus anjos levar o alimento para aqueles que não têm, Senhor. Para aqueles que talvez estejam muito longe das civilizações, talvez estejam muito distante em meio de guerras. Sabe-se lá em que situação, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Ah, Senhor, aviva a Tua noiva, Senhor. Sopra o sopro do Teu Espírito Santo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Alcança os nossos familiares, alcança os nossos vizinhos, alcança os nossos amigos, os habitantes das nossas cidades, Senhor, dos nossos estados, da nossa nação, dos quatro cantos deste planeta, Senhor. Seja avivado, Senhor. Pinga Teu colírio, Senhor, e queima, corrige a visão da Tua igreja, Senhor. Tira toda a catarata espiritual, Senhor. Tira a cera, Senhor, do indiferentismo, Senhor, dos ouvidos, para que a Tua noiva possa Te ouvir, Senhor. Possa ouvir, Senhor, com o coração, Senhor, com a alma, Senhor. Ah, Senhor, quando nós clamamos a Ti, Senhor, nós clamamos a um Deus vivo, Senhor. Nós temos certeza absoluta, Senhor, que não estamos diante, Senhor, de ídolos de barro nem de pedra, Senhor. Nós estamos diante do verdadeiro Deus. Senhor, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão de férias, Senhor, e aqueles que tiraram férias de Ti, Senhor. Traz eles, alcança-os, Senhor. Traz a memória daquilo que nos traz esperança, Senhor. Lembra-o, Senhor, do lugar de onde caíram, Senhor, para que possam se levantar, porque a Tua mão sempre está estendida para segurar, para levantar e para direcionar, para levar com segurança pelo caminho, porque Tu és o caminho, Senhor. Visita aqueles que estão nos hospitais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor, para aqueles que não têm, Senhor, porque há muitos no nosso meio, Senhor, que estão desempregados, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, lá que Davi disse: fui jovem, hoje sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão, Senhor. Por isso nós já Te agradecemos pelas portas de emprego, Te agradecemos, Senhor, pelas curas, Te agradecemos pela libertação, Te agradecemos, Senhor, pela chuva, Te agradecemos pelas ricas bênçãos, Senhor, que Tu tem derramado sobre o Teu povo, Senhor, sobre esta terra, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa aqueles que estão viajando, Senhor. Abençoa aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão no mar, que estão no ar, Senhor. Cobre-os com o Teu sangue, livra-os, Senhor, das astutas ciladas do maligno, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Malai endarastori enderemas, rabaste rebe alarastori enderemas. Ah, Senhor, que hajas batismo com o Teu Santo Espírito, Senhor. Renova todos os dons espirituais, Senhor. Mai andalastori enderemas. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós dizemos: eu e minha casa servimos ao Senhor. Cumpra-se em mim, cumpra-se na nossa família o Teu querer, Senhor, e
o teu Espírito Santo nos conduza com poder, autoridade e graça, em o nome de Jesus, Senhor. Louvado seja, bendito seja teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que todos sejam ricamente abençoados no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tenham todos um fim de semana abençoados e até a sexta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém, amados? Fiquem na paz.